Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 6 de setembro, com vocês, Padre Felipe Neco. Bom dia a todos, é o Padre Renan Tcheca aqui com vocês, mais uma alegria, mais uma manhã, mais uma semana de Católico Você Sabia, e nós estamos aqui com vocês Não pontuais. presencialmente, ainda que ontem tivemos um pré-Católico Você Sabia, pelas redes sociais do Padre Renan aí, eu compartilhei ontem, mas ele não marcou o Instagram do Católico Você Sabia, então o povo de lá não vai ver. Não, Mas não, não aí marquei tivemos porque ontem era um encontro informal, assim, vamos não tão dizer. católico assim. Não, católico, sim, totalmente católico. Até nos perguntaram aí depois num grupo ali, uns amigos aí de Curitiba, era para falar sobre o tema da cerveja. Eu falei, não, esse tema a gente já falou O aqui tema já já, foi. então já foi já. A Então a gente gente foi tomar teve. uma cerveja, um momento fraterno. Até você, ouvinte do Católico, você sabia que mora nas regiões de São Paulo, quiser convidar-nos para um evento fraterno, uma cerveja e um chopp vai ser muito bom. A gente compartilha desse momento com muita alegria, né? Não só disso, né? Oração, sacramento, tudo, né? Era um momento muito agradável também lá. Claro que sim. Pois conta aí, Pariana, começa você aí falando aí um pouquinho como foi sua Eita, semana. deixa eu ver aqui Foi. então, porque provavelmente eu vou falar que eu estava na paróquia, tive atendimento e confissão, né? Não, mas Não, diga não. algumas coisas que teve diferente da paróquia, de atividades e tudo que eu sei que teve por lá também. E agora eu não sei, ó, estou olhando aqui, não tive, né, reuniões, reuniões e reuniões. Mas, na verdade, eu estou dando um curso presencial, né, sobre a Santa Missa, o sentido da Santa Missa. São 5 aulas, eu até depois vou adaptar essas aulas para colocar na plataforma do CITIME com o Padre Rodrigo. Se você não Olha conhece o só, já tá ficando CITIME, famoso aí já, pode... ó. O Padre Felipe, ele como é o nome? Colaborador, eu acho, né? Colabora, professor, acho que é professor, Não, hein? colaborador, Não, pessoal da. porque ele tem algumas meditações. Se você não conhece a plataforma do CTime, busca, é muito, muito interessante, tem muita coisa muito boa lá, do Instituto Católico de Liderança, formação de liderança, líderes cristãos. É, e o Padre faz tempo que está me pedindo alguma coisa, né? E ele vê minhas palestras e tal, e eu falei, para, eu vou dar 5 aulas na paróquia presencial sobre o significado da Santa Missa. Uma primeira aula já foi em agosto, sobre o sentido geral da Santa Missa, né, o sacrifício de Cristo. Depois eu vou falar agora, né, eu vou falar sobre rito de entrada, rito, celebração, liturgia, rito de entrada e introdução, né, liturgia da palavra, liturgia eucarística e, finalmente, a ressurreição, né, a comunhão como ressurreição, né? E assim, terminamos as 5 aulas sobre o significado da Santa Missa. Então, muitas vezes eu estou pelas manhãs aqui na minha casa preparando essas aulas, preparando esses cursos. Eu dou um curso online também sobre os 10 mandamentos, né? Então, essa semana foi mais assim de preparar cursos, preparar aulas, né? Por isso tive muito tempo pelas manhãs, sobretudo aqui na minha casa, preparando isso, né? Tive uma reunião, até queria abrir aqui aos ouvintes do Católico. Você sabia que eu tive uma reunião para programar uma peregrinação para a Terra Santa, que tem um grupo de casais que querem ir comigo, casais, né? Com Para a gente fazer família uma ou só com os filhos renovação. ou não? Filhos é difícil porque na Terra Santa não é muito lugar para criança, né? É muito complicado porque assim, é você andar o tempo inteiro, é caminhar, não tem aquele tempo para você brincar, você chega cansado no hotel, só quer descansar, né? Então, e a experiência espiritual. Eu gostaria que fosse não de turismo, mas de experiência espiritual. Eu pedi muito isso para quem está organizando, né? Então, ainda estão fechando aí os grupos. Claro que não impede que uma pessoa vá sozinha, mas eu estou pensando, sobretudo, para o casal, para a gente ter uma renovação matrimonial lá. E eu vou levar a sua É, mala para lá, para viagem? Eu tô, ah, tô, tô podendo carregar a mala, hein? Tô, tô, vamos tô ver, até vamos fazendo, ver. treinando, tô ficando forte para carregar a mala. Nós Posso, temos a nossa, nós temos posso a ajudar nossa, aí. a nossa do Católico, você sabia que vai sair, né? Vai sair. É, Temos tem que que sair, tem que conversar ver. sobre isso. Eu tenho aqui na agenda, pelo menos, já anotei lá, em Aparecida. Mas vamos lá. Então, tive também reunião para fechar esse grupo. Provavelmente vamos em setembro do ano que vem.
para Terra Santa. Então, a partir desse mês de setembro, eu vou começar a divulgação para a gente fechar um grupo de umas 20 pessoas, né? Se Deus quiser. Vai para Terra Santa com o Padre Renan. Temos já umas 10 pessoas e agora eu vou abrir o grupo para poder chamar mais pessoas. Então, tive essas reuniões aí também, né? É, enfim, depois tive direções espirituais, reuniões, nada particular, reunião de pastoral e tal. E a única coisa, assim, que provavelmente foi fora do normal, que para mim foi um momento muito bonito, de muita graça, foram as primeiras comunhões. Nós atendemos a comunidade latina, então argentinos, venezuelanos, etc. E eles tiveram sua primeira comunhão sábado, agora passado, dia 2. O padre Alejandro Fuentes foi comigo, gostou muito. Tivemos a missa de primeira comunhão, foi na capela do Colégio Pio XII, e depois da primeira comunhão, um grupo de famílias, tinha mais ou menos umas 10 crianças, né, com suas famílias, a capela ficou cheia, e depois um grupo de umas 5 famílias, eram todos argentinos, eles se reuniram num clube que tem aqui próximo, para poder fazer um almoço festivo, convidando familiares, etc. E o padre Alejandro Fuentes e eu também fomos almoçar com esse grupo de latinos. Um momento muito legal, muito familiar. Quem nos conhece sabe, o padre Felipe e eu, quem nos conhece sabe que nós gostamos desses momentos em família, porque eu acho que o sacerdote tem que estar presente na família, tem que estar presente na vida, né, das pessoas, na vida das famílias, e é muito bonito para a família ter um sacerdote no momento de aniversário, de comunhão, de batismo, de celebração, quero dizer, né, festivo. É muito bonito ter um sacerdote ali presente. E para o sacerdote é muito importante também encontrar pessoas, né, que o sacerdote Tá dando uma no falhada caso, aí, sobre padre? a. Deu uma Oi, falhada agora aí. foi. É, Agora mas agora voltou. foi a minha aqui, eu acho que apareceu aqui a imagem aqui, que tava unstable. Bom, Se quer, mas repete aí, você depois tava na dessa. comunhão. Aí. Passou muito então, hein? Não, foi não, uns 10 segundinhos aí É, finais. Você falou que a família tem que estar muito parada, tem que estar muito presente na família. isso, e é importante isso para as famílias e para o sacerdote também, né? Então foi um momento muito, muito bonito. Depois eu saí já direto e fui dar uma palestra para o ECC, Encontro de Casais com Cristo, e da Paróquia São Pedro e São Paulo. Falei sobre a Santa Missa, né? A ceia eucarística é uma palestra típica do ECC e sempre um sacerdote que dá. Eu fui convidado, fui e depois fui celebrar a missa e as confissões da comunidade Famílias Novas, que o padre Felipe também atende, conhece, um grupo muito bom. Inclusive o Tiba agora marcou a comunidade Famílias Novas para fazer o evento da Marcha da Família aqui no Brasil, né? Vamos ver se o Tiba marcou e agora comprometeu eles, porque está marcado o nome deles lá no Instagram, né? Uma comunidade muito boa, e nós temos paroquianos aqui que são das famílias novas e eu podia atender a missa e as confissões desses grupos, né? Muitos jovens, muitas famílias novas, jovens, então foi muito bonito também. Domingo é aquele monte de missas que temos, né? Eu pude almoçar com o meu grande amigo Gonçalo, que é um grande amigo, é membro do Opus Dei, uma família extraordinária. Os filhos, ele tem 5 filhos, dos quais 3 são coroinhas nossos aqui. Estão agora na Espanha, os filhos, já com a mãe, mas estão voltando. Foram lá com a família, mas já estão voltando. Almocei com ele e depois fui também no aniversário de outra coroinha nossa aqui, né? Então, o Padre Renan também. Eu não estou tirando muitas fotos, mas eu também estou conseguindo aí visitar as famílias, igual o Padre Felipe faz, né? Enfim, segunda-feira fiquei por aqui, os pares saíram de passeio, mas eu fiquei porque eu não sabia que era dia de passeio nosso, então eu já tinha assumido missas, o clero de Campo Limpo está de retiro nessa semana, então eu assumi as missas aqui na São Pedro e São Paulo, por isso os pares foram para Jundiaí de passeio e eu fiquei por aqui, né, celebrando as missas, celebrei o velório do José Gregori, o ministro do Fernando Henrique Cardoso. Me chamaram para celebrar o velório dele, não sabia que era ele. Cheguei lá cheio de televisão, cheio de político, lotado, cheio de gente, para ver que todo mundo, né, é igual, do pó viemos e ao pó voltaremos. Então foi um momento bom de falar da vida eterna também para essas pessoas que de repente não estão muito, né, acostumadas a ouvir disso. E voltei para cá na segunda, enfim, tive minha aula, terça, todos os compromissos de paróquia, etc. E agora estamos aqui com vocês, né? Então, foi
foi uma semana intensa, posso dizer que foi intensa, pelas manhãs de preparação de cursos e aulas e pelas tardes de as atividades próprias da paróquia e o final de semana, como sempre, é muito intenso. Estamos aqui com vocês agora gravando esse podcast nas vésperas do feriado, né? Olha só, isso mesmo. Na minha semana, pois foi também, pois não tão diferente do que já, em geral, já organizamos, já fazemos mais ou menos, né? Pois na Teve o jogo de quinta-feira, basquete, né? claro, Teve o teve jogo de joguinho, teve, basquete. teve joguinho na Então, quinta-feira, já. isso aí. Quinta-feira saímos um pouquinho, tentei sair um pouquinho mais cedo, saí um pouquinho mais cedo. Fui atender pois, uma senhora, né, que acabou tá no final do puerpério. Aí fui atendê-la em direção em sua casa, lá em Jacareí, a Adriana. E depois já cheguei meio em cima, assim, pelo basquete. Mas éramos poucos, só tínhamos... Geralmente tem, às vezes, dois times jogando e outros três times de fora, às vezes, né? Então, só tinha um time de fora. Então, pois, era um jogo rápido, são 10 minutos de jogo, e depois entrava outro time. Então, acho que eu perdi o primeiro jogo, meu time perdeu o primeiro jogo, depois joguei o outro jogo, ganhamos 5 ou 6 jogos, partidas seguidas. Eu acabei destruído, eu tava muito, muito. Né? Tinha feito o treino de pernas na quarta-feira, né? Depois que a gente gravou. Acho que a gente gravou na quarta-feira, né? Semana passada. E aí, a quinta ainda tava com as dores nas pernas ainda, jogando 6 partidas seguidas, eu morri, né? Mas morri, mas passei bem. E aí, pois, cheguei, assim, sexta-feira, ainda, sexta, sábado, mais ou menos, ainda aguentei o tranco ainda desses dias. Sexta-feira, pois, primeira sexta-feira do mês, então tivemos nossa missa no Colégio Mater Puríssima pela manhã, depois depois da tarde já tive a missa também, que no caso, a missa que geralmente temos na catedral, para celebrar também a primeira sexta-feira do mês e ter a adoração. Nesse caso, está tendo o Cerco de Jericó na catedral, então aí o pároco pediu para que não tivéssemos esse mês, mas aí os jovens decidiram ter a missa na Paróquia Sagrada Família, lá em São José, e depois da missa, pois já tivemos a adoração no centro de pastoral, lá numa capelinha pequena. Eu não celebrei a missa, porque já era a missa paroquial, e ali estão os salesianos, então todos já têm seu horário, sua organização, mas aí as famílias e os jovens foram para a missa lá. E aí eu já fiquei aguardando, cheguei um pouquinho antes ali para ter o momento da adoração. E ali estive confessando, né? Tiveram até foi mais gente do que eu esperava, porque quando muda lugar, muda um pouco a situação, as pessoas já ficam meio, né, perdidas. Então, mas chegaram alguns dos jovens, das famílias, então foi bom ali estar confessando, de dar a bênção final e fomos celebrar depois numa pizzaria, pois o aniversário do Saraiva, o grande Saraiva, que é o assistente da sessão de jovens, né? Seu aniversário tinha sido na quinta-feira, e aí tivemos aí celebrando com ele aí vários dos amigos aí, dos membros do reino, celebrando o seu aniversário. No sábado, pois a clássica missa do CTA, pela manhã, cedinho, e depois já voltei para São Paulo, estive lá, cheguei, passei por lá para deixar um pouco das minhas coisas para organizar, que eu tive já visita por São Paulo de uma família no domingo, segunda, e depois na terça já tive já minha visita lá para um atendimento, né, lá em Jundiaí. Fiquei lá por Jundiaí durante o dia, visitei a família da Fernanda e do Paulo, uma família muito querida que saiu de Santo André para morar em Jundiaí, né? Tá lá, sobretudo também com um colégio novo, Colégio Arcanjo, se eu não me equivoco o nome, e um colégio desses novos que estão surgindo de famílias, né? Ainda não conheci o colégio, depois daí temos a oportunidade de depois visitar esse colégio. E já, depois à noite, depois já tive aí com o Padre Renan para ter nossa pré-atividade, junto também com o Rafael Petit, aí pois comemorando também que pois esse domingo ele vai saber já o sexo já do bebê, né? Então, se casou tem acho que tem pouco mais de um ano que se casaram, tiveram uma perda já gestacional e agora estão de um primeiro bebê. E agora estão aí com o segundo bebê aí, e domingo vamos saber aí o sexo. Muita gente boa, já muito próximo também, um amigo querido junto com a Lara, e que Pô, tá aí. agora que eu entendi, agora que eu entendi. É porque eu tenho um grupo de padres amigos que quando a gente quer sair, comer um lanche, tomar uma cerveja, assim, mas só entre amigos, né? Sabe que numa comunidade de, sei lá, 15 padres, nós temos 15 irmãos e alguns são amigos.
Então, e eu tenho um grupo de padres amigos, somos alguns padres, né? E temos um grupo que se chama Petit Comité, é o nosso grupo de amigos. E aí, o Felipe está ouvindo bem? Ah, tá. Ó, deu uma cortada, mas já E o tá. Padre Felipe, me escreveu falando: Ah, eu vou sair com o Petit. E eu falei: Pô, quem que ele vai levar, né? Que grupo de amigos que ele vai levar agora, né? Eu preciso... E aí eu chego lá e tem o Rafael. Ah, é o Rafael, tal. Agora eu entendi. Rafael Petit. Ah, Petit é o sobrenome cruzou os dele. cabos aqui, né? Mas agora consegui entender o negócio. Bem, mas é isso, pessoal. E aqui já estamos já na quarta-feira. Hoje vai ser corrida, tenho missa daqui a pouquinho, aqui no santuário. Como chama o santuário aqui? O santuário que está aqui perto da casa, que ainda não sei direito o nome. Depois tenho missa também na Catedral de Campo Limpo, hoje à noite. Então vai ser meio corrido por aqui. Não vou conseguir nem fazer atendimentos online hoje. Vai ter pouco tempo aí de saída e volta. E aqui estamos, né? E vamos, pois, tentar correr também, porque eu ainda tenho meu atendimento também aqui psicológico daqui a pouco, então vamos correr aí e a Tânia que nos espere um pouquinho aí. Mas vamos lá, o tema, pois hoje, o padre já fez na semana passada, hoje me toca, então queria falar sobre uma festa, uma festividade que vamos celebrar na próxima semana, que até é bem importante para nós dentro da Legião, né, e sobretudo por esse período inicial nosso, onde eu estou morando, que é o noviciado. Então, pois é sobre a Nossa Senhora das Dores, que celebramos agora no dia 15, né, e falar um pouquinho brevemente, né, sobre as dores de Maria, que é uma das devoções pois também importante que nasce na igreja sobre o sofrimento de Maria, sobretudo ali não só na cruz, mas em toda a sua vida, né? Pois a Nossa Senhora das Dores, ou Mater Dolorosa, a Mãe Dolorosa, é um dos vários títulos que a Virgem Maria recebeu ao longo da história, né? E esse título, em particular, vai se referir às 7 dores que Nossa Senhora sofreu ao longo de sua vida terrestre, principalmente, como eu falava, nos momentos da paixão de Cristo. E o culto de Nossa Senhora das Dores inicia-se mais ou menos no ano 1221, no mosteiro de Schonau, na então Germânia, hoje Alemanha, né? E a festa de Nossa Senhora das Dores, como hoje a conhecemos, celebrada em 15 de setembro. Teve início em Florença, na Itália, no ano de 1239, através da Ordem dos Servos de Maria, uma ordem, pois, profundamente mariana. E Nossa Senhora, então, é representada com um semblante de dor, de sofrimento, né? Geralmente com o manto roxo também, tendo 7 espadas ferindo seu imaculado coração. Às vezes também uma só espada transpassa seu coração, simbolizando todas as dores que ela sofreu. E ela também é representada sempre com essa expressão sofrida diante da cruz, contemplando o filho morto, algumas vezes também com o filho nos braços, né? Jesus Cristo já morto em seus braços, descido da cruz, e foi daí que se originou o hino medieval chamado Stabat Mater Dolorosa. Estava firme, estava de pé, né? Esse Stabat é um verbo mais completo, né? Somente de estar, né? Estava de pé, a Mãe Dolorosa, estava firme a Mãe Dolorosa. E ela ainda é representada, como eu falava, com Jesus morto, segurando em seus braços, depois de seu corpo ser descido da cruz, dando assim também origem à famosa escultura chamada Pietà, né, que tantos artistas, já nesse período, nesse início do século XIII, já começavam a fazer, né, e a grande famosa Pietà, né, que está aí no Vaticano, entrando na Basílica de São Pedro, à direita. Então, essa famosa Pietà. É, Foi aos pés, então, da cruz, quando Maria viveu a sua dor mais crucial, que ela recebeu do Filho, a missão de ser a mãe de todos os homens, mãe da igreja, do corpo místico da igreja, mãe de todos os fiéis. E foi naquele momento de dor que Jesus disse a Maria: Mãe, eis aí o teu filho, e aí também simbolizando a todos os fiéis, a todos nós, né? E foi nesse mesmo momento em que Jesus disse a São João, que ali representava também a todos nós: Filho, eis aí tua mãe. E por isso que a devoção à Nossa Senhora das Dores se reveste de grande importância para todos os cristãos. É ali, nesse momento de dor e sofrimento, que recebemos como mãe, né? Nas revelações dadas a Santa Brígida, né, revelações aprovadas pela Santa Igreja,
vemos 7 graças maravilhosas que Nossa Senhora prometeu a quem rezar cada dia 7 Ave-Marias em honra de suas 7 dores, né? Fazendo uma pequena meditação sobre essas dores. As promessas são as seguintes: primeiro, porei a paz em suas famílias. Segunda, serão iluminados sobre os divinos mistérios. Terceira promessa, consolá-los-ei em suas penas e acompanhá-los-ei em seus trabalhos. Quarta promessa, conceder-lhes-ei tudo o que me pedirem, contanto que não se opõe à vontade de meu adorável divino Filho, à santificação de suas almas. Quinto, defendê-los-ei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e os protegerei em todos os instantes de sua vida. Sexta, os assistirei visivelmente no momento da morte e verão o rosto de sua Mãe Santíssima. Sétima promessa, obtive de meu filho que os que propagarem essa devoção às minhas lágrimas e dores sejam transladados desta vida terrena à felicidade eterna diretamente, pois lhes serão apagados todos os seus pecados, e meu filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Né, umas promessas pois, maravilhosas, né? Pois aqui ajudamos aqui então a propagar um pouquinho Nossa Senhora, pois queremos alcançar essa graça também para nós. Temos que rezar também, fazer essa pequena devoção que pode ajudar aí também para a sua vida, mas que grandes promessas. E também Santo Que de Afonso Maria. fato, Sim, pode falar. perdão, só brevemente, que de fato não são muito conhecidas, Não né? são. Essas promessas em concreto, que bom que você trouxe. De repente, o ouvinte do Católico que sabia pode, né, anotar, pesquisar mais, porque eu também achei muito bonita, mas não, nem eu mesmo tinha escutado falar particularmente dessas promessas, né? A gente escuta muito do Sagrado Coração e tal, mas dessas é Sim. muito, muito É, importante. e são, pois, são revelações da Santa Brígida que estão aprovadas pela Igreja, então pois, são graças que podemos receber para a nossa vida, né? E Santo Afonso Maria de Ligório recebeu também revelações em que Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu aos devotos de Nossa Senhora das Graças, que são duas. A seguinte graça, que aquele devoto que invocar a Divina Mãe pelos merecimentos de suas dores, merecerá fazer antes de sua morte verdadeira penitência de todos os seus pecados. E segunda graça, nosso Senhor Jesus Cristo imprimirá nos seus corações a memória de sua paixão, dando-lhes depois um competente prêmio no céu. Jesus Cristo guardá-lo-á em todas as tribulações em que se acharem. Pensei que eram duas, são 4 graças, perdão. Especialmente na hora da morte. E a última graça, por mim, os deixará nas mãos de sua mãe, para que delas disponha a seu agrado, lhes obtenha todos e quaisquer favores. Né? Pois, muito bonito também receber, né, o totus tuo Maria, né, deixar tudo nas mãos de Maria e ela alcançará qualquer favor. Né? Então, 2 momentos do ano em que a Igreja comemora as dores da Santíssima Virgem. O primeiro é o da Semana Santa, né, desde a sexta-feira e o sábado do Grande Silêncio, e essa festa do dia 15 de setembro, de Nossa Senhora das Dores, que dentro da congregação é um dia de festa, sobretudo ela que é a padroeira do noviciado. Né? Nós fazemos a invocação, quando somos noviços, dessa ao final de nossas orações, pois Virgem dolorosa, rogai por nós. Então é uma realidade que nos acompanha na nossa formação do noviciado por 2 anos, essa presença amorosa, constante da Virgem das Dores, né, na nossa formação, e por isso também é um dia de festa dentro do noviciado, dentro da legião, né, sobretudo nos nossos noviciados. A primeira comemoração é a mais antiga, né, depois teve seu início em Colônia, comentamos, em outras partes da Europa no século XV também, e depois em 1727, quando a festa se estende para toda a igreja com o nome das 7 dores. Né, e manteve-se a referência original da missa e do ofício da crucificação do Senhor, que celebramos também pois, no dia 14, né, pois a crucificação, a festa, né, da crucificação do Senhor. Uma festa também não tão descrita, não tão expandida, mas também uma festa presente também para nós da exaltação da Santa Cruz no dia 14, na véspera, né, da festa de Nossa Senhora das Dores. Na Idade Média havia uma devoção popular pelas 5 alegrias da Virgem Mãe,
E pela mesma época, a festa foi enriquecida com outra festa em honra de suas 5 dores durante a paixão. E posteriormente, as penas da Virgem Maria foram aumentadas para 7, e que não somente compreendiam sua marcha até o Calvário, seu momento ali no sofrimento de Cristo, mas toda a sua vida. Quando foi fundada, então, a Congregação dos Servitas, que mencionamos, os frades receberam autorização de celebrar a memória das 7 dores no terceiro domingo de setembro, todos os anos. As 7 dores da Santíssima Virgem, que suscitaram maior devoção, pois são as que pois, vamos ver agora e vamos mencionar um pouquinho, fazer como meio reflexão, que também ajude na nossa própria oração também, mas a profecia de Simeão, a fuga para o Egito, os 3 dias em que o menino Jesus estava perdido no templo, o encontro com Jesus levando a cruz, né, que em geral é a quarta estação da Via Sacra, a morte de Jesus no Calvário, a descida da cruz e o sepultamento de Jesus, né? Pouco dessas reflexões também são baseadas aí nas Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório, que é quem recebeu essas revelações de Jesus Cristo para essas 4 graças, né, para a nossa vida, daqueles que os contemplamos e vivemos a nossa devoção à Nossa Senhora das Dores, né? Então vamos meio que rapidamente tentar repassar cada uma dessas 7 dores de Maria e com uma brevíssima reflexão, pretendemos, para não estender muito, né? Então, a primeira dor, a profecia de Simeão: neste vale de lágrimas, o homem nasce para chorar, deve padecer e suportar os males que lhe sobrevêm cada dia. Entretanto, muito mais infeliz seria a vida se cada um soubesse os males futuros que o esperam. E usando de misericórdia conosco, o Senhor também nos oculta as nossas cruzes, nossos sofrimentos que ainda hão de vir. E quer que só uma vez apareçamos, né, na hora e momentos certos. No entanto, para a Virgem Maria, essa mesma compaixão não esteve presente, já que ela, destinada para ser rainha dos mártires e em tudo semelhante a seu filho, devia por isso sofrer continuamente e ter sempre diante dos olhos as penas que a esperavam, e elas eram a paixão e a morte de seu filho amado. Então, nas palavras de Simeão, reconhece Maria um pouco desses pormenores da paixão de Jesus, né? E eis que Simeão recebe em seus braços o menino Deus e prediz a Maria que aquele filho seria o objeto das contradições e perseguições dos homens. Ele será um sinal de contradição e uma espada transpassará a tua alma, né? Maria já sofre e sofreu sempre à vista de seu filho. Ela recebeu com suma paz a profecia sobre a morte do filho e continua a sofrer sempre em paz. Mas vendo sempre diante dos olhos aquele amável filho, que dor padeceria então continuamente também Maria, né? Se diz que Maria sofreu 33 anos a pena de saber que seu filho ia ser crucificado, que seu filho ia entregar a sua vida na cruz por nós. Talvez não sabemos se ela sabia realmente da morte de cruz, mas sabia que ele iria sofrer, iria morrer pela humanidade, né? E é por isso a dor de Maria aumentou com a crescente amabilidade do filho, né? Jesus se afirma no Evangelho que, como em anos ia crescendo também em graça diante de Deus e dos homens, crescia em graça e sabedoria perante os homens, também isso, né, na opinião deles, Jesus crescia em estima. Ó, agora deu para ouvir, não deu? E o galinho já Deu para colocou, ouvir, sim. o galinho já Bom, aqui sim, né? colocou firme aqui, que já estamos mais do que na metade, que daqui a pouco já vão estar me buscando aqui já. É, vamos lá, vamos correr aqui. Então, dessa estima e amor com os homens que Jesus crescia, quanto mais então para sua Mãe Santíssima. Mas ao mesmo tempo que aumenta o amor, mais também aumentava em Maria a sua dor, a sua lembrança de poder perder esse filho, né? E por uma forma talvez tão cruel que seria a morte infligida por outros. E quanto mais se avizinhava também esse tempo do sofrimento, mais cruelmente essa espada predita por Simeão atravessava esse coração materno de Maria. Essa é um pouco a realidade né, uma pequena reflexão sobre essa primeira dor de Maria, sobre essa profecia de Simeão, e que ela levou, como comentava, pois, toda a sua vida
o saber que seu filho chegaria, pois, a um momento de dor suprema também na entrega de sua vida pela salvação da humanidade. Perdão, segunda dor, a fuga de Jesus para o Egito, ou a perda, né, a fuga, né, da Sagrada Família para o Egito, junto com Jesus, né? O próprio Jesus é espada de dor para sua mãe, né? Maria, depois da profecia de Simeão, que leva consigo essa dor, que consistia nessa contínua memória, né, da paixão, da entrega, do sofrimento do seu filho. E era assim então Jesus, essa espada que atravessava o coração de Maria, porque à medida que ele lhe parecia mais amável, mais profundamente aferia a dor por ter de perdê-lo um dia. E por isso a segunda espada de dor que feriu o coração de Nossa Senhora, quando fugiu para o Egito, a fim de livrar, né, pois, o seu filho dessa perseguição de Herodes, né? A ordem de fugir, mal ouviu Herodes que, nascido o Messias esperado, já temeu loucamente que o recém-nascido lhe quisesse usurpar o trono, e foi então que o anjo aparece em sonhos a José com a ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E São José, pois avisou a Maria logo na mesma noite, e tomando ambos o menino Jesus, puseram-se a caminho. E assim já começava a verificar-se no filho a profecia de Simeão: eis que esse menino será sinal de contradição. Viu que apenas nascido já o perseguiam, já o queriam matar. Mas pensemos, né, no que seria também os incômodos dessa fuga, dessa partida para o Egito, né? Cada qual pode imaginar quanto sofrimento não foi também para a Virgem Maria, para a Sagrada Família, para São José, de modo especial para Nossa Senhora, né? Da Judéia para o Egito, pois era uma jornada bem distante, né? Fala-se geralmente em mais de 100 horas de caminho, né? E por isso, né, a viagem se estima que durou pelo menos 30 dias, né? Um caminho desconhecido, péssimo, né? Certamente pouco frequentado. Parece que, pois, o período que se dá é no inverno, e a Sagrada Família teve que viajar debaixo de talvez chuvas, ventos, talvez até neves, por estradas alagadas, lamacentas, sem uma devida preparação, né? Maria, né, se estima que tinha ao redor de 15, 16, 17 anos, né, pois uma jovem ainda, que certamente não estava feita para esses tipos de viagens tão longos, né, com pouca abastecimento, certamente, né? Não é que tinham pessoas que no caminho lhes colocasse a servir, né? Não tinham criados nem nada, um burrinho, que talvez alguma coisinha a mais. E quanta, pois, compaixão, quanto sofrimento também em Maria, a levar esse menino, que se estima também que deveria ter até uns 2 anos, máximo, mais ou menos o período que ele nasceu, em que é, é, os, os magos se foram, e o rei Herodes mandou que matassem as crianças. Então, pois era um bebê ainda, né? Quanta dificuldade não encontraram, né? Mas depois, né, tudo que não seria toda a pobreza da Sagrada Família no Egito, né? Pois, sofreram essa pobreza durante mais ou menos, se estima, 7 anos, que permaneceram ali escondidos, segundo também alguns santos e algumas revelações privadas, mas eram estrangeiros, né? Desconhecidos, sem rendimento, sem dinheiro, sem parentes, num país diverso, provavelmente numa língua diversa, né? Talvez pouco ou conseguiam se comunicar, talvez, a muito custo conseguiriam também se sustentar, né? Porque eram pobres, porque pois, só tinha o trabalho manual, talvez algumas ferramentas de São José, e como seria difícil, custoso, penoso conseguir, né, o indispensável para passar a vida. Até que, pois, morto Herodes, de novo, aparece em sonhos a São José, segundo nos relata o Evangelho, ordenando que voltasse à Judéia. Certamente aí, depois de alguns anos, né, e toda essa aflição da Virgem Maria também, pois, todo o sofrimento do regresso junto a Jesus, ele ao redor talvez dos 7 anos, 8, 9, né, já um pouco maior para ser carregado nos braços, mas ainda pequeno para poder percorrer tantas e longas estradas, né? Então essa realidade dessa dificuldade também, dessa grande dor, né, nessa fuga para o Egito. A terceira dor, a perda de Jesus no templo,
né? Maria que perde essa presença de Jesus. E talvez uma das maiores dores, né, de sua vida foi essa, né? Coloca Santo Afonso Maria de Ligório, a perda de seu filho no tempo, né? Quanto não foi dolorosa para Maria, essa terceira espada de dor, né, que estava acostumada à contínua alegria da presença de Jesus, e eis que agora o perde em Jerusalém, e dele se vê longe durante 3 dias. Conforme São Lucas vai colocar, costumava a família de Nazaré, a bem-aventurada Virgem Maria, ir com São José, seu esposo, e com Jesus visitar todos os anos o templo. E por ocasião da festa da Páscoa, foi então que Jesus, na idade de 12 anos, ficou em Jerusalém, sem que Maria e José o percebessem, e julgando estar na companhia de outros, né, e não encontrando a tarde do primeiro dia da jornada, depois de haver perguntado por ele, voltam imediatamente à cidade para procurá-lo. E finalmente, depois de 3 dias de ansiedade, de procura, o encontram no templo. E toda atribulada, ela buscou durante esses 3 dias e em toda parte certamente perguntava por ele, mas de certo modo perguntava em vão o que não encontrava. E talvez pensar e imaginar, né, refletir nas lágrimas que também não derramou Nossa Senhora durante esses 3 dias, a aflição de uma mãe, né, que não dormiu certamente naquelas noites, passando talvez em prantos e rogos para que Deus a fizesse achar o seu filho, né? E pois, grande certamente foi essa dor, né? Talvez, não sei se o Padre Renan teve a experiência de se perder da família, de pequeno e tal. Eu tive acho que foi uns 15 minutos que eu fiquei perdido, talvez até menos, mas para criança também é triste. Jesus não era uma criança tão pequena. Eu acho que quando eu fiquei perdido aí em Niterói, no supermercado aí, no, foi uns 10, 15 Supermercado. minutos, mais que um supermercado, não era um supermercado, era uma loja de 3 andares assim, e eu me desencontrei em algum dos andares vendo alguma coisa, mas eu tinha menos de 10 anos, então tinha uns 6, 7, sei lá. Fiquei assim meio Chamaram no chorando microfone lá. já, fiquei meio chorando já e tal, mas é horrível a sensação, né, de abandono, de perda. Imagino também quanto não é para a mãe, né, sobretudo para Nossa Senhora, né, pela ausência de Jesus, né, Maria, nas outras dores que ela experimenta, ela tinha Jesus consigo, né, mas essa dor, agora ela sofre longe de Jesus, sem saber onde ele estaria, né. Que longos não foram esses 3 dias para Maria, né? Pela ignorância do motivo da ausência, sabia que o filho tinha ficado 12 anos, mas tinha uma razão e uma finalidade que talvez as outras dores Maria compreendia mais, estava vivendo junto ali, né? Que sabendo que era a redenção no mundo, que era a vontade de Deus, mas nesse momento Maria ignorava a causa da ausência de seu filho, né? Talvez receavam até que Jesus estivesse abandonado, né? Somente nessa dor que talvez se ouve de Maria essa certa queixa com seu filho, né? Já que tendo achado, lhe pergunta de modo amoroso: filho, por que fizeste assim conosco? Olha que teu pai e eu te buscávamos aflitos. E essas palavras não encerram uma censura, como pretendem alguns, mas revelam apenas essa intensa dor que a mãe experimentou na ausência do seu filho amado, né? Uma amorosa queixa, não uma censura. Mas isso também nos Eu, ajuda. Pode falar. eu ia dizer é que eu tenho hoje 37 anos e quando eu saio de Itu, interior de São Paulo, até a zona sul de São Paulo, onde eu moro, mais ou menos é 1h15, 1h30, né, pela Castelo e pela rodovia Castelo, né? E eu saio de lá e minha mãe fala: avisa quando chegar. E quando eu esqueço de avisar, ela fica toda preocupada, falou: Toda mãe é imaginei que assim, a você minha mãe também já chegou, me dá um mas xingo você não já. avisou, como isso? Por que não avisou? Eu fiquei preocupada aqui se aconteceu alguma coisa. Falei: mãe, não se preocupa, tem 37 anos, mas mãe é mãe, né? Então imagina Nossa Senhora 3 dias buscando Jesus e não encontrava, né? Efetivamente deve ter sido uma dor e por isso também meditamos nessa como uma dor de Maria. E você, ouvinte que é mãe, sabe muito bem o que isso significa, né? Mas sim, né, já sabe como é a coisa. E toda mãe é igual nesse sentido, mas imagina também para Nossa Senhora, né? Mas essas penas de Nossa Senhora, né, servem também de conforto, né, para nós que muitas vezes nos vemos privados, talvez das consolações e da suave presença do Senhor, né?
onde podemos chorar, né, com paz e resignação, se queremos, né, como Maria também certamente chorou a ausência de seu filho, né, e mostra como Jesus deve ser realmente tudo para nós, né. Fora de Jesus não devemos procurar nada nesse mundo, né, porque se Maria se lamentou da perda do filho, né, por 3 dias, quanto mais deveríamos nós, pecadores, chorar a perda da presença divina, da graça divina em nossa alma, da presença de Jesus Cristo em nossa alma. Vamos correndo que já me estão aqui chamando aqui, quarta dor, encontro com Jesus caminhando para a morte, né? Pois aqui já são as 4 dores já que segue já do momento da paixão, do Calvário, né? E com o amor é também o sofrimento de uma mãe, né? Todas as mães sentem como próprias as dores do filho. Mulher cananeia, quando pede ao Senhor que livrasse, né, da filha o demônio, né, Senhor, tem compaixão de mim, né, que a filha estava atormentada. E que mãe, né, que jamais amou seu filho, quanto Maria não amou Jesus, né? Tanto maior foi certamente seu sofrimento vendo padecer o seu filho, quanto maior lhe era a ternura com que o amava. Isso especialmente ao encontrá-lo com a cruz às costas, já rumo ao Calvário. E essa é a quarta espada de dor, né? A agonia da Virgem no começo da paixão de seu filho. Pois aí o filme de Mel Gibson, já essas partes podem nos ajudar muito também a visualizar essa realidade, né? Se coloca que ela experimentou ver o momento também da flagelação, né? Mas sobretudo esse momento desse encontro com o seu filho, né? Parte Maria com São João, é, Maria ergue os olhos, vê esse homem na flor dos anos, todo coberto de sangue, de chagas, da cabeça aos pés, curado de espinhos, carregando às costas um pesado madeiro, talvez nesse momento, logo após a sua primeira queda, né? E quão difícil não foi até mesmo para reconhecê-lo. No entanto, esse amor que revela ao seu filho, ao seu coração, né? Tendo reconhecido que temor, que amor não transpassaram seu coração materno também nesse momento, né? E Maria, à vista do filho que caminhava para o Calvário, não desmaia, não desanima, né? Porque não era também conveniente para que a mãe de Deus perdesse o uso da razão, né? Não morreu porque o Senhor reservava ainda maiores aflições, talvez, para ela. E Maria vai seguindo Jesus até o Calvário. A quinta dor é a morte de Jesus. Maria assiste toda a agonia de seu filho na cruz, né? Aquele que não estivesse presente no Calvário, pois veria certamente 2 altares, um onde se consumava 2 grandes sacrifícios, né? Um era o corpo de Jesus e outro era o coração de Maria. Quanto ao sofrimento ali era contemplar o seu filho sofrendo, né? E ela não poder aliviar as penas de seu filho, né? Uma mãe que é obrigada a assistir um filho em agonia, em sofrimento, talvez por uma doença, procura lhe dar todo o alívio possível, ajeitá-lo na cama para que fique mais tranquilo, lhe dar alguma comodidade. Pois Maria nada podia fazer para o seu filho ali. Mas é ali também que Maria, ao pé da cruz, é nossa mãe espiritual, né? Se pasmavam as pessoas, né, que então consideravam essa mãe, por verem talvez silenciosa, sem uma queixa ou lamento, no meio de tamanha dor, mas certamente, né, os lábios que guardavam silêncio, ela guardava contudo tudo isso no coração, todo esse sofrimento em seu coração. Ao contemplar ali, até mesmo o grito, né, de Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Pois quanto sofrimento não foi ali junto a Maria. Sexta dor, a lançada e a descida da cruz, né? Maria contempla essa, esse momento da lançada e pois como fonte de nossa salvação, né? Essa sexta dor da pobre mãe de Jesus, né? A dolorosa cena da lança, pois, né, no filme coloca muito bem que ela está muito próxima naquele momento, depois de chorar ali a sua morte e pois São Longuinho, como coloca a tradição, que vem com a lança e transpassa, né, o coração de Cristo, né? E depois sai sangue e água, sinal dos sacramentos da igreja, e ali depois ela vai receber o seu filho sem vida nos braços, né? De ter ali aquele que ela o tomou
nos braços depois do nascimento, com vida, e está recebendo nesses mesmos braços seu filho já morto, dilacerado. E a sétima dor, a última dor, a sepultura de Jesus. Uma mãe que se acha presente aos sofrimentos e à morte do filho, sente e sofre incontestavelmente todas as suas dores. Mas depois, quando o vê morto e prestes a ser sepultado, então o pensamento de deixá-lo, de perdê-lo, para nunca mais tornar a vê-lo, causa-lhe certamente uma dor que excede todas as outras dores. E essa é a última, a sétima e última espada de dor que Maria sofre nesse momento. Ela que vai acompanhar Jesus até a sua sepultura, vai despedir-se, né, da sepultura do seu filho e vai poder ter esse momento ainda de dor maior dessa, já sabendo que se despedia do seu filho. Certamente em Maria havia a esperança da ressurreição, ela que esperou contra toda esperança, sabia da ressurreição, né? Pois aí alguns, pelo menos pensam, imaginam, ou pelo menos é, cremos, né, que certamente ela foi a primeira a receber a boa notícia da ressurreição, que ela teria sido a primeira a receber é, a visita de Jesus ressuscitado. Isso é o que, pelo menos, muitos cremos, né? Eu creio muito nessa realidade, que ela que foi certamente a que mais presente esteve na vida do seu filho, certamente seria a que receberia primeiramente a graça da ressurreição. Então, pois essas são as 7 dores, é um programinha mais curto, mas para preparar-nos também para a festa. Temos ainda outra festa mariana, agora no dia 8 do nascimento de Nossa Senhora, e depois uma semana temos essa festa de Nossa Senhora das Dores, para que seja também um momento de graça, de ajuda, né, de celebração, né, aqueles que puderem, conseguirem participar da santa celebração da missa nesse dia. Como falei, pois vai ser um dia de festa aqui para nós. Eu não vou estar aqui, vou estar celebrando em Jacareí esse dia de festa, e não é preceito nem nada, mas não é data móvel, data fixa, mas é um dia que pode ser usado para celebrar e acompanhar também Nossa Senhora também em suas dores. Muito bem, muito obrigado, Padre Felipe. Eu tenho certeza que também nós ouvintes, né, os 6 ouvintes, eu que ouvi hoje, essa realidade das dores de Maria serve para a gente entender, né, a presença de Maria também nas nossas dores, nossas dificuldades. Ela é aquela mãe que nunca abandona, mesmo nos momentos de dor e sacrifício, né, aquela mãe que acompanha, também sendo ela a mãe, né, de Jesus, e que ela já tendo sofrido com Jesus, vai continuar presente em nossa vida, mesmo nesses momentos de dor. Então é importante a gente entender essas dores. Tenho certeza que nenhum de nós sofre tanto como Jesus, e Nossa Senhora sempre esteve presente na vida dele, portanto também estará presente na nossa. E serve, como o Padre Felipe disse, para entender, e esse é um dos objetivos do católico, você sabia, é entender um pouco mais o sentido da nossa liturgia, da nossa festa, desse momento de graça, que é também poder celebrar, né, essa festa especial do dia 15, festa de Nossa Senhora das Dores. Então, obrigado, Padre Felipe. Espero que Maravilha. o ouvinte também aprofunde cada vez mais nessa liturgia, nessa festa, conhecendo mais, particularmente, como falávamos, né, as dores de Maria, mas também aquelas promessas tão importantes que o Padre falava no início, para a gente viver também como bons filhos, dado que temos uma boa mãe. Obrigado a todos, que Deus abençoe muito e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Uma feliz celebração de Nossa Senhora das Dores e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.